Perguntei de onde ele vinha e ele mostrou um mapa estelar. Em uma sessão de hipnoterapia anos depois do incidente, Barry desenhou o mapa de um sistema estelar. Na época, os peritos não o identificaram. Até que em 1966, Marjorie Fish, ufóloga e astrônoma amadora, ficou fascinada pelo mapa de Barry Hill e passou os 7 anos seguintes examinando o desenho e construindo maquetes a fim de relacioná-lo ao sistema solar conhecido. Tempos depois, descobriram uma estrela e apontaram com precisão o mapa que Betty tinha desenhado. Em 1973, depois de estudar 23 modelos de estrelas, Marjorie Fish afirmou ter encontrado a chave. Ela declarou que Barry havia desenhado o Zeta Reticuli, um sistema estelar a 40 anos-luz da Terra. No Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Dr. Charles Bateman, um dos maiores astrônomos do mundo, examinou a descoberta. Não é possível viajar a essa distância. Não conhecemos nenhum veículo sólido que possa ir tão longe. Mas dentro da escala da galáxia é um sistema próximo. Em uma nave espacial convencional, levaria 1,5 milhão de anos para chegar a Zeta Reticuli. Além de suas obrigações com o Instituto da Califórnia e o Laboratório de Propulsão a Jato, Bateman é chefe de programas da NASA. Sua missão é vasculhar o espaço em busca de vida. Ele acredita que é possível ter vida lá fora, talvez até em Zeta Reticuli. Estas são as 2 estrelas do Zeta Reticuli, a cerca de 40 anos-luz da Terra. Um sistema binário pode ter planetas ao seu redor. E este é tão antigo que é possível ter vida em planetas habitáveis. As perspectivas são boas, mas o que sabemos até agora? Nada. Com tamanha evidência, mas nenhuma prova de que os cinzas vieram de Zeta Reticuli, o caso Barry Hill ainda é questionado. Contudo, os céticos e crédulos concordam que desde aquela noite de setembro, centenas de abduções foram relatadas. Assim como uma doença, uma ideia pode ser contagiosa e se espalhar de pessoa para pessoa. Será que Barry Hill realmente teve um encontro com os cinzas? Será que eles realizaram experiências como parte de um plano maléfico? E será que os supostos abduzidos dizem a verdade? É um sonho de olhos abertos, como uma hipnose, uma alucinação que evoca sensações táteis, luzes, barulho e a sensação de presença. Muitas vezes tentam explicar as abduções como pessoas imitando umas às outras e repetindo histórias de pais para filhos. Bem, algumas pessoas nem têm filhos. São casos nunca relatados e, mesmo assim, muito parecidos com o que já ouvimos antes. Quando o caso de abdução de Barry e Barney Hill estourou nos anos 60 e logo foi seguido por muitos outros, o público ficou fascinado com a ideia de que naves espaciais estariam visitando a Terra e de que os extraterrestres cinzas abduziam os humanos. Mas em 1969, a Força Aérea Americana acalmou os ânimos com a investigação Projeto Livro Azul. O relatório concluiu que os OVNIs não representavam ameaça para os Estados Unidos e que relatos de visões de OVNIs eram resultado de uma forma de histeria em massa. Ou, abre aspas, de neuróticos, farsantes, exibicionistas, psicopatologias e identificação errônea de objetos convencionais. Não há nada indicando que já fomos visitados por outras civilizações. Assim, a Força Aérea Americana declarou o caso encerrado, mas os ufólogos não se deixaram convencer pelo Projeto Livro Azul.
E há quem acredite que o governo esconde segredos de proporções cósmicas desde o caso Roswell. É óbvio que o Livro Azul não passou de uma tentativa militar de explicar o fenômeno dos OVNIs. Nos anos 40 e 50, quando o governo começou a pesquisar sobre os OVNIs, os extraterrestres já eram uma realidade que os deixou morrendo de medo, pois eles temiam um estado de pânico coletivo e a quebra dos sistemas sociais e religiosos. E não admitiriam que seriam incapazes de controlar uma invasão. A Força Aérea tentou desmistificar os casos nos anos 50 e 60, mas parece que quem pilotava os OVNIs não lia os relatórios militares. Ufólogos contestam que o projeto Livro Azul nunca deu conta de todos os casos. Dos 12.618 relatos, 701 nunca foram resolvidos. Um dos mais intrigantes aconteceu na base aérea de Holloman, Novo México, em 1964. Segundo relatos, uma nave alienígena teria pousado na base e vários cinzas desceram e saudaram os militares. Mais tarde, no local, seria filmado o famoso final de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg. Trata-se de algo que nunca foi confirmado, mas que imediatamente gerou rumores. Um militar da base aérea de Holloman espalhou o caso pela cidade e, de acordo com os relatos, ele estava bastante perturbado, muito nervoso e não sabia o que fazer. Depois, nunca mais foi visto. 1984. 2 rolos de filme aparecem e reforçam as alegações de conspiração. O produtor Jamie Chandler recebeu um pacote com os filmes sem revelar. Eram 2 rolos. Um foi dado ao jornalista Bill Moore e o outro ficou com Jamie. Mas Jamie revelou o conteúdo e recebeu um memorando de 8 páginas do presidente Truman. Na chamada Operação Majestic 12, ou MJ-12, no dia 9 de julho de 1947, o presidente Harry Truman teria convocado 12 militares do alto escalão e membros da Segurança Nacional para conduzir uma missão secreta. Uma operação de pesquisa e desenvolvimento de responsabilidade direta do presidente dos Estados Unidos. O grande número de documentos que tive a oportunidade de ver de perto mostrava claramente que houve um programa para esconder a descoberta de várias quedas e capturas de extraterrestres. Os documentos do Majestic 12 mostram detalhes de 4 tipos de naves alienígenas: o formato de disco, de charuto, circular e triangular. Mas o mais intrigante é que no relatório consta que pela primeira vez na história foi relatada a existência do que hoje chamamos de seres cinzas. Nestes documentos oficiais, eles eram chamados de entidades biológico-extraterrestres, ou EBEs. Havia um manual de operações chamado Entidades Extraterrestres e Recolhimento e Classificação Tecnológica, que trazia a descrição de 2 tipos de EBEs. O primeiro tipo era descrito como humanoide e podia ser confundido com um ser humano. Eles seriam bípedes, teriam entre 1,5 metro e 1,60 m de altura e cerca de 50 quilos. A cabeça seria grande e arredondada, e os olhos pequenos, separados e amendoados. O segundo teria de 1 metro a 1,40 metro de altura e pesaria de 13 a 25 quilos. Os céticos, porém, afirmam que o Majestic 12 é uma elaborada farsa. É tudo uma farsa.
São documentos forjados que alguém fez com uma máquina de escrever velha, copiando a assinatura de Truman de algum documento verdadeiro e tirando várias cópias. Não é difícil provar que são papéis falsos. Se eles são falsos, então foi um crime por omissão do governo cometido por alguém que teve acesso a informações restritas. Papéis ainda mais misteriosos surgiram nos anos 80 com novos detalhes sobre os cinzas. Os chamados documentos de Dulce são os mais impressionantes. Exibidos em 1987, neles se alegava que o governo americano mantinha um pacto com os cinzas para obter tecnologia. Tais documentos afirmam que ETs tramam seus planos em uma instalação subterrânea no deserto do Novo México. Eles nos usam para a procriação, mas não sabemos como eles se reproduzem, já que não possuem genitais. Os defensores da teoria dizem que eles abduzem jovens mulheres grávidas. Nos primeiros 3 meses, a gravidez é interrompida subitamente. Sem hemorragia ou aborto espontâneo ou provocado, ela simplesmente acaba. Os crédulos dizem que os extraterrestres retiram o feto de suas vítimas e o utiliza em programas de hibridação de espécies. Os fetos são mantidos em tanques, vamos chamar assim. Eles são mantidos em um líquido e, de alguma forma, gerados até adultos. A revelação deste e outros documentos, junto com novas visões de OVNIs, aguçaram o apetite do público por informação. Os famintos pelo fenômeno olhavam para o céu em busca de sinais de naves e seres de outros planetas. Sem dúvida, o campo de pesquisa de OVNIs cresceu muito nos anos 80. Foi um fenômeno inédito. Pela primeira vez, houve discussões livres sobre abduções, ao mesmo tempo em que o fenômeno se tornou parte da cultura popular americana e, por que não, mundial. Embora não se saiba ao certo, dizem que o termo cinza foi usado pela primeira vez na década de 80 para descrever os ETs que abduziam humanos em experiências de reprodução. O termo cinza usado para descrevê-los tornou-se comum em meados da década de 80. Não acho que o nome fosse comum antes dessa época, não. Mas os cinzas realmente existem ou, na verdade, são produto da cultura pop? É normal que perguntem até onde a vida imita a arte ou vice-versa. É difícil pôr ordem na bagunça. Mas acredito que existe um pouco de verdade nos fenômenos extraterrestres. Os ufólogos insistem que a Terra talvez esteja no meio de uma diabólica invasão alienígena. De acordo com a comunidade ufóloga, o número de supostas abduções aumentou com a chegada do século XXI. Não existem meios de verificar os casos, mas uma pesquisa extraoficial da organização Roper mostrou que o número chega a 4 milhões. O problema que muitas pessoas têm com os cinzas é que não acreditam em OVNIs. Logo, não vão acreditar em abdução. Mas se você entende que ETs não são seres humanos, a ideia da vida extraterrestre passa a não ser tão absurda assim. Testemunhas que juram ter se encontrado com os cinzas são a principal fonte de informação sobre os seres. Eles relatam fatos em comum que podem revelar a verdade sobre os planos alienígenas. Eu vi uma luz forte que vinha de algum lugar. Algo meio âmbar ou meio azulado.
Os abduzidos contam que foram cercados e paralisados pela presença das criaturas. Você não fica apenas paralisado, mas quase entra em um estado de coma.